terças e quintas-feiras, você já sabe, um especialista em direito do consumidor é convidado para responder as perguntas de nossos telespectadores. Hoje o convidado é o defensor público Diego Oliveira. Bom dia. Bom dia. A primeira pergunta é da Thaís Pires. Ela quer saber quantos cartões de crédito ela pode usar em uma compra à prestação. Ela foi a uma loja e disse que a cada 2 parcelas colocaria o valor em um determinado cartão. Ao todo, ela usaria 5 cartões, mas a gerente não concordou, alegando que o parcelamento só podia ser feito em um cartão único. A compra deve ser feita somente em um cartão ou não? Ela pode ser feita em mais de um? No que toca ao parcelamento, não há na legislação em vigor, nem no Código de Defesa do Consumidor, uma obrigação do fornecedor em realizar o parcelamento na forma requerida pelo consumidor. Na verdade, o parcelamento é uma opção do fornecedor para atrair mais clientes, para facilitar o pagamento. Então, nesse caso, o parcelamento ele deve ser um acordo entre o fornecedor e o consumidor. Mas é importante que, no caso do fornecedor, ele garantir ao consumidor essa opção, ele deve garantir as informações referentes ao total à vista e o total a prazo, assim como os juros aplicados na compra parcelada. Então, quem deve fazer a relação para ver se dá ou não para pagar é o consumidor e não o comerciante. Pois é, o fornecedor, a opção do parcelamento, assim como a forma como ele se dará, é do fornecedor. Aí o consumidor poderá escolher da melhor forma que lhe é possível realizar o pagamento, a compra. A Ana de Assis pergunta por que algumas lojas e postos de gasolina, mesmo sabendo que é proibido vender com preços variados à vista e no cartão de crédito ou débito, continuam vendendo. Quem pode resolver esse problema? Nesse caso, o consumidor, primeiramente, ele constatando uma prática abusiva, porque o Código de Defesa do Consumidor e os tribunais de todo o país, eles consideram essa prática, essa diferenciação de preços, abusiva, porque o cartão de crédito, quando ele é pago em uma só vez, ele é considerado pagamento à vista, como se fosse usado o dinheiro. Então, ele constatado essa prática, primeiramente, o que ele deve fazer? Não utilizar os serviços daquele fornecedor, não abastecer naquele posto e denunciar o PROCON, que diante do seu poder de fiscalização poderá atuar aquele posto, aplicar multas, ou se o posto for reincidente, até poder até causar a cassação do alvará de funcionamento desse posto. Então o poder de fiscalização compete ao PROCON? Ao PROCON. Também pode ser denunciado ao Ministério Público, que poderá mover uma ação judicial contra uma ação coletiva contra os postos de combustíveis que estejam utilizando essa prática abusiva. A gente vê ali a placa dizendo assim, só em dinheiro, coloca um preço promocional e coloca só em dinheiro. Isso não pode. Não pode. Ele não pode diferenciar o pagamento em dinheiro e o pagamento no cartão de crédito ou débito. O crédito quando for uma só vez. O consumidor pode até tirar uma foto e levar essa foto ao PROCON, pode levar essa foto. Inclusive já houve outras atividades do PROCON de fiscalização, porque ele pode orientar inicialmente esses postos de combustível ou até aplicar multas neles. Agora, o Bonifácio dos Lopes diz que nunca solicitou serviços ou produtos pela internet, só que agora descobriu que na sua conta telefônica está sendo cobrado um valor referente ao suporte da operadora na internet. O que é que ele deve fazer se ele não usa a internet no computador dele? Isso é uma prática, infelizmente, comum. O consumidor sempre tem que estar atento nesses casos e constatando que está tendo uma cobrança, que está havendo uma cobrança, que ele não de um serviço ou de um produto que ele não solicitou ou que ele nunca usou, ele deve primeiramente entrar em contato nesse caso com a operadora de telefonia, esclarecer a situação, informar que ele não contratou, solicitar o cancelamento do serviço, assim como a devolução, a restituição de todas as quantias que porventura tenham sido pagas. Caso esse contato direto com o fornecedor não seja possível, ele pode procurar o PROCON, para que o PROCON faça a intermediação desse contato entre o fornecedor e o consumidor para resolver a situação. E se a nível administrativo ele não conseguir a solução, ele pode recorrer ao judiciário, por meio dos juizados especiais cíveis e das relações de consumo, onde ele ingressará com uma ação pedindo o cancelamento desse serviço, a restituição em dobro das parcelas que porventura tenham sido pagas e perdas e danos, se for o caso, como a inclusão, se ele teve o nome incluído no SPC e Serasa, por essa dívida indevida. A Ana Luísa, ela pergunta o seguinte: a conta de telefone pode ser usada também para pagar outros produtos? Se foi acertado com o consumidor, por exemplo, que o provedor da internet será descontado na conta telefone, ela pode sim ser usada para esse serviço. Isso depende, agora, desde que o consumidor ele aceite tal cobrança e tenha autorizado expressamente.
A Márcia Lima pergunta se ela tem algum direito ao chegar a um posto de combustível e, em vez de abastecer, pede para o frentista que passe o cartão e que dê a ela o dinheiro da compra. E ela ainda dá uma gorjeta para esse serviço. Ela diz que essa prática ela tem feito em alguns postos, mas que de uns tempos para cá os frentistas não querem mais fazer com medo de que o gerente do posto descubra. E aí ela queria saber se a prática é prejudicial ao dono do posto. Nesse caso, eu creio que seja prejudicial. Por quê? Porque, em regra, quando o pagamento é feito em cartão, a administradora ela repassa o valor pago 30 dias após. Então, deve ter um prejuízo contábil para a empresa. E não há no Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra legislação a previsão desse direito do consumidor. O pagamento, cartão de crédito nesse estabelecimento comercial deve ser usado para adquirir os produtos vendidos no posto de combustível, como gasolina, álcool, outros serviços, como troca de óleo, e não para a realização desse, na verdade, um saque, né? Ou seja, o posto de combustível ele não é caixa eletrônico. E pode-se cobrar uma taxa por retirar dinheiro em caixa eletrônico, doutor? Não. A própria manutenção da conta da pessoa ela já prevê esses gastos. Então, não pode cobrar duplamente o consumidor. O Eduardo, doutor, quer saber por que o cartão de crédito e de débito demoram mais do que o previsto para chegar. Nesse caso, ele deve entrar em contato com o fornecedor, com a administradora de cartões ou o banco, para saber o porquê da demora, solicitar o reenvio do produto, do cartão no caso, e caso isso não seja possível, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 35 que se o fornecedor não cumprir a oferta, a publicidade ou a apresentação, o consumidor pode exigir alternativamente e a seu livre dispor a obrigação do fornecedor em cumprir a sua obrigação forçada ou a restituição das quantias que porventura tenham sido pagas, além de perdas e danos. Doutor Diego, é importante o senhor falar também, muitas das vezes o consumidor reclama que ele recebe o cartão, mas não recebe a senha no mesmo dia. É correta essa medida? Na verdade, às vezes uma organização administrativa, a empresa não consegue fornecer as duas ao mesmo tempo. Mas é importante que o fornecedor garanta ao consumidor um canal de comunicação imediato para que, tão logo ele receba o cartão, ele já possa ter essa senha. Assim, às vezes, por questão de segurança, a senha enviada pelos correios, para que o consumidor receba na sua residência e não seja fornecido pelo telefone. Aí o consumidor também tem que entender a questão da segurança que a empresa garante a ele. Ok, nós conversamos com o defensor público Diego Oliveira. A gente agradece os seus esclarecimentos aqui no Bom Dia Mirante. E continue sempre participando do quadro Direitos do Consumidor. Envie um e-mail com as suas dúvidas para bomdiatv@mirante.com.br.